Sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente tem a presença de um arquiteto, urbanista, vereador pela cidade de Aracaju, capital de Sergipe, um ativista, assim eu posso chamar, um entusiasta das causas ambientais e urbanísticas, uma pessoa que vem atuando e mostrando muita expressão na cidade e no estado de Sergipe. E eu quero dizer, seja muito bem-vindo, Breno Garibaldi. É isso mesmo, a gente está com a presença de Breno Garibaldi nesta noite de hoje. Muito obrigado pelo convite, Roberto. Prazer enorme estar aqui com você, né, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre as nossas ações, sobre a nossa pauta ambiental, que é tão cara, né, para nossa cidade, nosso estado, nosso país, que tem sido negligenciada, né, por tanto tempo, mas a gente precisa, sim, levantar essa bandeira e mostrar a importância dela para as pessoas. Muito bem. Então, Breno, esse podcast ele já está no seu terceiro mês e a gente sempre tem recebido pesquisadores, advogados, técnicos, né? Como você, é um arquiteto e urbanista e também é uma figura pública por ser vereador, porque a gente quer trazer para a sociedade um certo conhecimento, né? Sair dessa caixa, né, que fica só fechada para quem entende. Levar uma linguagem mais simples para a população em geral, mas não só de Sergipe, mas de todo o país. Não, muito importante. Eu sempre falo que a gente, como vereador, também tem um pouco desse papel de educador, né? De levar para as pessoas a informação de uma forma mais leve também, né? Sem, por mais que a gente seja técnico, né? Tentar levar isso de forma mais tranquila para que as pessoas entendam, né, as pautas importantes. A gente fala de urbanismo, plano diretor, que é coisa tão abstrata, né, para as pessoas, Isso. Mas a gente tenta trazer isso para a prática, o quanto isso impacta na vida delas. Perfeito. Então, vamos começar. Breno, como você define o papel do urbanismo na preservação ambiental? Se conversa, né, considerando a questão urbanística e o pouco de, às vezes, de remanescente de mata preservada, né? E aí, como é que você vê esse casamento, urbanismo e preservação ambiental? Deveria casar muito mais, né? Mas, infelizmente, a gente não tem visto muito esse casamento. Porque quando se fala em urbanismo, o pessoal liga logo a desenvolvimento urbano, né? Como é que a gente pode desenvolver a cidade, ou seja, expandir, botar mais gente, botar mais asfalto, mais concreto, mais cimento. E como a gente consegue fazer com que isso seja aliado com o meio ambiente, aliado com a sustentabilidade, e é possível fazer, né? É possível a gente ter uma cidade que cresça, uma cidade que se desenvolva, uma cidade que esteja preparada para o futuro, mas que principalmente tem a causa ambiental ao lado dela. Eu digo que um não é mais importante do que o outro. A gente tem que andar junto. E é possível andar junto. Mas a gente não vê isso acontecendo. É verdade. É o que chamamos de sustentabilidade, né? Essa palavra que está meio vulgarizada, vamos chamar assim. Usam para tudo agora, né? É verdade. Quais são os maiores desafios enfrentados pelas cidades, de modo geral, né? Vamos sair um pouquinho, vamos falar de Aracaju, mas vamos uma abrangência maior. De modo geral, eu acho que o maior desafio é tentar botar na cabeça da população e dos empreendedores que é possível andar junto, né? O desenvolvimento com a sustentabilidade. O caso específico de Aracaju, a gente tem a grande pauta, que é a pauta do plano diretor, né, que é a lei mais importante das cidades, é a lei que diz para onde a cidade vai crescer, como a cidade vai crescer, né, como a gente quer ver o Aracaju do amanhã, né, como a gente quer o Aracaju do futuro. Infelizmente, nosso plano diretor, né, está completamente defasado. A gente é a capital do país com o plano diretor mais atrasado, né. Eu tive esse cuidado de olhar todas as capitais do país, né, para ver a data de revisão, e Aracaju é a capital mais atrasada. Nosso plano diretor é do ano 2000, né, os estudos foram feitos em 1995. O Estatuto da Cidade diz que ele tem que ser revisado no máximo a cada 10 anos. Isso. Já era pra gente estar numa terceira revisão e até hoje nada. Sempre esbarra em alguma coisa, acaba esbarrando nos interesses de alguns, na justiça também acaba esbarrando e acaba travando, e a gente não consegue colocar isso pra frente. E quem perde é a população, né? Mas a população não entende a importância disso, a importância dessa lei que impacta na vida dela, impacta na saúde, impacta na educação, impacta na mobilidade urbana. Por isso que a gente fala que o urbanismo é tão importante, né? Impacta principalmente no meio ambiente, porque a gente vai crescendo a cidade apenas pelos interesses da especulação imobiliária, eles vão ditando as regras, né? Vão lá, constrói os condomínios, constrói né, os prédios e assim por diante, e daí depois o poder público tem que sair correndo atrás para levar toda essa infraestrutura, né, para locais onde não tinha. E ao mesmo tempo a gente tem um centro da cidade completamente abandonado,
né, com um monte de casa para alugar, um monte de casa para vender, um monte de prédio abandonado, que poderia estar sendo utilizado como moradia, né? A gente poderia estar revitalizando aquilo, dando vida para aquilo, mas não. Estamos crescendo a cidade de forma desorganizada, gerando problema na mobilidade urbana. Porque todo mundo vem para quê? Todo mundo vem para o centro trabalhar, estudar, né? E a gente vai crescendo a cidade e aumentando as distâncias. É isso que causa problema na mobilidade urbana e no meio ambiente, que a gente acaba devastando, né, grandes áreas na nossa cidade. E Aracaju, que é uma cidade crítica, né? Uma cidade ambientalmente muito, muito delicada. A gente está mar de um lado, rio do outro. Quando chove, todo mundo sabe o que é que acontece com Aracaju. E é triste a gente ver esse caminho da cidade, né? Sem pensar num planejamento mesmo. Exatamente. E o meio ambiente, ele não só é um meio ambiente natural, né? O meio ambiente urbano também está inserido na Declaração de Estocolmo, na Declaração de 1972. Breno, como é que está essa pauta? Como é que está essa pauta em relação ao município? Como é que está? Como é que anda? Está arquivado o projeto? Houve alguma judicialização mandando suspender? Como é que tem sido? Em que situação se encontra hoje? Eu lembro que eu participei de algumas discussões, né? Acho que lá em 2021, salvo engano. E hoje eu não sei mais como é que se encontram. Exatamente. Depois a gente cobrou muito nessa revisão do plano diretor na gestão passada, então se iniciou um processo. Porque infelizmente se iniciou um processo atropelado, né? Sem participação popular, sem diagnóstico atualizado, ou seja, usando um diagnóstico bem antigo da cidade. A cidade muda todo dia, né? Como eu disse, nosso plano diretor do ano 2000, a população era cerca de 400 mil habitantes. Hoje a gente tem mais de 200 mil habitantes a mais. Então a cidade é completamente diferente daquela cidade. Então esse diagnóstico precisa estar sendo atualizado constantemente pelos órgãos, né? Pela gestão. E por conta disso ficou travado na Justiça Federal, que pediu, né, que Aracaju, que a gestão fizesse alguns ajustes para que pudesse dar continuidade ao plano. Então, a gestão não fez na gestão passada, agora a gestão nova entende que a minuta que foi elaborada não atende às expectativas da gestão e vai elaborar uma nova minuta e iniciar o processo tudo do zero. Ou seja, novo diagnóstico, novas audiências de participação, né, novo tudo. É bom por um lado, porque a gente, se for feito da forma correta, a gente vai ter um plano de verdade, né? Um plano que de fato atenda às expectativas da população, mas ruim porque cada dia que a gente passa sem a revisão do plano são perdas gigantescas e consequências que a gente não volta mais atrás, né? Como é o caso da zona de expansão que a gente está vendo que está acontecendo naquela região, né? Quantidade desenfreada de empreendimentos aparecendo, né? Impermeabilizando o solo, né? Gerando grandes problemas de drenagem, de mobilidade urbana e assim por diante. Assim também como na região da Jabutiana, né? Que inclusive é judicializada. Exatamente. Eu digo que a Jabutiana é um exemplo claro, né? Que a gente tem, assim, nítido de um bairro que cresceu sem a revisão do plano diretor. Né? É um lugar ali ambientalmente crítico também, né? Nas margens do Rio Poxim. E que todo ano acontece as inundações ali, principalmente Largo da Aparecida e tal. A gente vê a quantidade de gente que chegou num bairro, não tinha uma entrada e uma saída, né? Não tinha infraestrutura para receber aquela quantidade de gente e hoje sofre as consequências disso. Né? E aí a gestão tem que correr atrás para resolver esses problemas. Se fosse previamente planejado, né? Isso seria diferente. Seria diferente, com certeza. Bom, como o desenho urbano pode ajudar a combater os efeitos das mudanças climáticas? Não, muito boa essa pergunta, principalmente em Aracaju, né? Como eu disse, a gente está em uma região crítica, com mar de um lado, rio do outro, e a gente não está preparando a nossa cidade para isso. Como é que a gente está preparando Aracaju para as emergências climáticas, né? Para as mudanças do clima, para a quantidade de chuva que só vai aumentar, né? E o período entre elas vai ser mais curto. Isso os estudos, né? Os cientistas já dizem isso. E a gente precisa preparar a cidade. Preparar como? Né? Mantendo áreas permeáveis, aumentando essas áreas permeáveis da cidade, principalmente nas margens, mantendo nossos manguezais, que são tão importantes, né? Para barrar essa água, dar uma segurada nessa água quando chega. E não, a gente está fazendo ao contrário. A gente está arrancando nossos manguezais. O pessoal não entende a importância da restinga, né, que são as matas, né, nas margens, principalmente na nossa costa, e o pessoal acha que é mato e muitas vezes sai arrancando. Verdade. A gente vê um monte de condomínio surgindo na beira do rio, desmatando tudo, tirando sem preservar tudo. A mata ciliar, né? Sim, e que é tão importante, né, nossos manguezais, tão rico, e infelizmente a gente não enxerga, acha que desenvolvimento é trazer condomínio, né, achando que isso é desenvolvimento para a cidade. Não é. Então a gente precisa preparar a cidade para essas emergências climáticas, manter a nossa costa
floresta preservada, manter uma área, né, para isso, melhorar nosso sistema de drenagem, que é tão importante. É importantíssimo. E infelizmente não, Aracaju hoje drenagem e esgoto é a mesma coisa, né? Nossos canais da cidade, eu sempre digo isso, a população acha que canal em Aracaju é canal de esgoto, e não é. Os canais de Aracaju seriam apenas para receber água de chuva, apenas água da drenagem. Mas, infelizmente, a gente tem um monte de esgoto irregular e clandestino. Entendi. Ligado Aí a nesses canais. operação acaba sendo conjunta. Sim, e daí quando chove, o que acontece? Vai esgoto para casa do povo, né? Porque Aracaju não foi pensado. O pessoal fala que Aracaju foi planejado, eu digo, não gosto dessa palavra. Aracaju não foi planejada. Foi qualquer coisa, mas planejada. Pode ter sido projetada lá no início, né? Os quadrados de pirro, depois disso, foi cada um por si. E a gente sofre as consequências disso hoje. E o pior, não aprendemos com nossos erros, né? Porque a gente vê o que acontece ali. A região da 13 de julho, né? Que é a área nobre da cidade, vive alagando, vive tendo enchentes. É verdade. Já teve enchentes históricas, né? De, inclusive, os estacionamentos dos condomínios. E isso aí é recorrente, né? Eu entendo que é necessário um estudo também, sabe? Um estudo técnico, multidisciplinar, para identificar, porque a gente só se trabalha com paliativo. Então precisa entender qual é a raiz do problema. Exatamente. Né? Um estudo mais complexo acho que seria ideal. Sim, prevenir é muito mais barato do que remediar. Com certeza. Né? A gente trabalhar na prevenção disso tudo. Mas não, infelizmente as gestões estão preocupadas apenas em resolver os problemas, né? Espera o problema acontecer para depois correr atrás para resolver. Talvez o impacto político disso seja mais importante, mas não é nessa política que eu concordo, né? Nessa política que eu entendo. Entendi. É como eu observo, por exemplo, na Praia do Saco, a gente batalha para deixar os imóveis, mas existe uma coisa acontecendo em paralelo, que é a erosão daqueles imóveis. O que é que está sendo feito em contrapartida? Né? Esse avanço do mal, o que é que está sendo feito? Porque não basta decisões favoráveis à permanência e a própria natureza, como se chama, né? Como chamam, desfazer de tudo que foi colocado ali. Então, o que é que precisa ser feito, né? Em termos de recuperação, né? Em termos de mitigação, eu penso assim, dessa forma. Sim, sim. É um fato, né? Que o nosso nível do mar está subindo e a gente precisa preparar a cidade e os locais que estão ocupados para isso. E também trabalhar na prevenção de não deixar ocupar. Porque, infelizmente, né, se deixa ocupar, se deixa a população chegar durante muito tempo, né? A gente vê diversos casos em Aracaju, nas margens dos rios, né, na região periférica, né? O pessoal está lá ocupando porque é aquele local que restou para eles, né? Então, é um local que eles conseguiram investir lá seu dinheirinho, né, para construir sua casa, achando que ali era o melhor local. Mas não, na hora que tiver uma enchente, tiver um evento climático, né? O pessoal fala muito, né, de desastres naturais. Eu digo que não existe desastre natural, né? O desastre é causado pelo humano, né? A gente conjunto, vou dizer assim, é um conjunto, né? É o humano que vai ocupando esses locais, que era o local da natureza. Então, a gente precisa estar preparado. Mas assim, eu trago a reflexão, né? Quando você fala de ocupação, a ocupação das pessoas de baixa renda, que acaba... Mas, assim, existem lugares que não têm esse perfil. Sim. Mas, historicamente, foi acreditado que era lugar de luxo. Beira do rio, beira do mar. E continua, viu? Continua, mas hoje não tem como mais, né? Porque eu mesma, quando alguém me diz que comprou algum terreno num lugar que eu digo, é um lugar de risco, não. É um lugar que a legislação proíbe a ocupação. Exatamente. Né? A gente tem algumas áreas consolidadas, mas não vai ficar a vida toda se trabalhando com áreas consolidadas. Então, há um perigo muito grande de, a nível de futuro, você ter o seu imóvel literalmente demolido, derrubado por uma decisão judicial. Né? Porque hoje a gente tenta conciliar pela razoabilidade, proporcionalidade, porque são ocupações mais antigas, né? A gente fala também que o direito ambiental é novo, é um direito que ele vem se consolidando a partir de 1981, com a política nacional do meio ambiente, e algumas leis tentam equilibrar o que foi feito no passado, mas eu entendo que, vamos chamar assim, de uns anos para cá não é possível tratar algumas ocupações como ocupações consolidadas, né? E os efeitos eu não chamo de mudanças climáticas, eu chamo de urgências climáticas, né? Porque as coisas como estão não é fictícia, a gente está sentindo na pele.
né? A gente está sentindo na pele. Mas, Breno, agora vamos falar dos espaços verdes, praças, parques, né? Influenciam na qualidade da vida urbana. Eu lembro que eu estava pesquisando sobre arborização, querendo entender também os efeitos da arborização. A arborização com vegetação nativa, né, que é importante, não vegetação exótica. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre arborização, praças, espaços verdes, né? Minha primeira experiência, meu primeiro mandato não foi muito legal com a gestão em relação a isso, porque o que a gente viu foi uma devastação em relação ao meio ambiente, né? Tirar Hermes Fontes, 250 árvores retiradas. E a gente tá falando não só de árvore, a gente tá falando de todo um ecossistema que existia ali, né? Os pássaros, as aves que percorriam a Hermes Fontes ali entre as praças, porque aquilo fazia uma ligação entre diversas praças, né? Um dos poucos corredores verdes que a gente tinha na nossa cidade, e simplesmente do dia para a noite, né, vai abaixo para virar a faixa de ônibus. Faixa de ônibus é importante? É importante. Mas era o único local que tinha para fazer? Era a única solução urbanística para aquilo? Claro que não. Tinha outras possibilidades e foi colocado, inclusive pelos professores da UFES, da UNIT, urbanistas que trabalham muito nessa pauta. Mas não foi ouvido, né? Infelizmente, as gestões lidam dessa forma com o meio ambiente, lidou muito dessa forma com o meio ambiente na gestão passada. Empreendimentos novos sendo lançados e a gente recebendo as licenças, né? Que eu cobrava, ia lá para os empreendimentos pedir licença e tinha licença da Secretaria de Meio Ambiente para retirar 750 árvores em uma área na beira do Rio Poxim, sabe? Então, são coisas que a gente não tem cabimento na minha cabeça, né? Numa cidade que a gente vive, que a gente sabe o que acontece na época de chuva. E a árvore é muito importante para isso. A árvore, para tentar ilustrar, né? A árvore segura a chuva por um tempo, depois ela vai escorrendo, né? A encontra no solo. Isso demora um tempo para ela absorver, para daí chegar no rio. Quando a gente não tem a arborização, o que acontece? A chuva cai, bate no asfalto, vai para o bueiro, de forma rápida ela chega no rio e o rio transborda. Por isso que a arborização é importante para a gente fazer com que essa chuva chegue de forma mais lenta, né? E daí não invada a casa das pessoas. Mas é difícil, o povo não quer árvore na porta da sua casa nem do seu comércio porque suja ou tapa a visibilidade do comércio. Então, é essa mudança de mentalidade que a gente precisa. Pelo contrário, uma árvore na frente do seu comércio vai fazer com que as pessoas fiquem lá mais tempo. Prestem atenção na sua vitrine, porque vai estar com uma temperatura muito mais agradável. Isso já é comprovado. Nas cidades arborizadas, a temperatura chega a reduzir cerca de 3, 4 graus a cidade. Né? Então, isso, imagina o ganho que não seria para Aracaju ter. E não, hoje a gente carrega o título de uma das capitais menos arborizadas do país. Sergipe, primeiro lugar. Né? O estado menos arborizado do país. Então é triste a gente ver esse caminho que Aracaju e Sergipe têm tomado, né? De vegetação nativa. Saiu que Sergipe, né, tem menos área preservada de vegetação nativa do que o estado de São Paulo. Imagine, né? A gente é um estado pequeno com potencial gigante, né, para ser exemplo. Não, a gente deixa essas coisas acontecerem. Interessante, viu? Eu não sabia dessa pesquisa aí, não. Você me relatou em relação a São Paulo. Muito importante. Repita, Breno. Você poderia repetir, por favor? Sim. O estado de São Paulo tem mais vegetação nativa preservada do que o estado de Sergipe. Né? Isso foi dado do último IBGE que saiu. E, inclusive, Sergipe, né, é o estado do país com menos arborização nas ruas, ou seja, a população vive em ruas menos arborizadas. Né? Sergipe e Aracaju estão entre as piores capitais também. Que absurdo. Isso é um absurdo, viu? A mobilidade urbana também faz parte dessa discussão, né, que você já está falando aí. Qual o impacto ambiental de um bom planejamento viário? É muito importante, mas é isso. A gente não pensa esse crescimento da cidade. Se a gente, como eu falei, se a gente aumenta as distâncias, ou seja, o pessoal está migrando todo mundo para morar na zona de expansão agora, nos condomínios, né? E essa população está vindo tudo trabalhar, estudar e manter a vida aqui na região central. Mesma coisa Barra dos Coqueiros. O pessoal está indo morar na Barra dos Coqueiros, mas todo mundo trabalha, estuda, mantém a vida em Aracaju. Então, a Barra dos Coqueiros vira uma cidade dormitório. O que acontece com a mobilidade urbana? Todo mundo vem no mesmo horário e todo mundo volta no mesmo horário. Você gera um caos de mobilidade urbana. Né? O que a gente tem que fazer é encurtar as distâncias. A gente precisa preparar a Barra dos Coqueiros para receber essa população, para que essa população não precise de Aracaju.
E não ao contrário. Aí se fala, vai construir uma nova ponte. Essa ponte vai resolver? Não. O que é que vai acontecer? Mais pessoas vão morar na Barra dos Coqueiros. Agora, só com o governo anunciar o lançamento da segunda ponte, os empreendimentos estão vendendo um bocado de lote que estavam parados. Ou seja, vai mais gente para lá e uma ponte não vai dar conta, 2 pontes não vai dar conta se as pessoas continuarem, né, vindo trabalhar, vindo estudar em Aracaju. Então, o que precisa é resolver o planejamento urbano de Aracaju, da Barra dos Coqueiros, Socorro, São Cristóvão, né, da região metropolitana. Mas não, a gente vai crescendo a cidade dessa forma, né, sem pensar no futuro. Isso é triste. Oh, que interessante. A reclamação das pessoas que eu conheço que moram na Barra é justamente a questão da mobilidade para voltar para Aracaju, né? Para vir para Aracaju trabalhar, eles têm dificuldade, saem muito mais cedo do que o normal. Aí você constrói tá em construção uma outra ponte, em compensação, tem mais lote sendo vendido, mais casas sendo vendido. Ou seja, na verdade, vai ficar 1 a 1. Não vai adiantar, é isso que eu tô dizendo. A primeira ponte fez com que um monte de gente fosse morar na Barra, a segunda ponte vai fazer com que mais gente vá morar na Barra. Então, o problema da mobilidade vai continuar se a gente não resolver o planejamento urbano da Barra dos Coqueiros e de Aracaju. Perfeito. Quais as políticas públicas você considera fundamentais para tornar as cidades mais sustentáveis? É tanta coisa, né? Porque sustentável, a gente fala. A gente já falou que sustentável é uma palavra que está muito popularizada, eu digo verdade. assim. Sustentabilidade... Mas vamos falar para conciliar desenvolvimento e preservação do meio ambiente. Vamos falar nesse aspecto. Porque eu sempre digo, sustentabilidade só é sustentabilidade se tivesse 3 coisas, né? A gente fala, né? Social, exatamente. Econômico, mas, assim, social e ambiental. Senão não existe. E é muito difícil a gente... conciliar. E o que eu acho que é interessante, e aí vai uma crítica, né? Quando a pessoa quer falar de destruição, ela não quer falar, elas não querem usar a palavra meio ambiente de jeito nenhum. Aí utilizam a palavra sustentabilidade. Né? Aí às vezes, Roberto, você pode vir palestrar sustentabilidade e direitos humanos. Eu posso falar de meio ambiente e direitos humanos. Sustentabilidade nessa situação não se aplica. Você tá entendendo? Vai estar em conflito, mas assim, eles utilizam a palavra sustentabilidade para amenizar, suavizar. Sim. Entendeu? Tem um termo que é greenwashing, né? Isso. As empresas usam muito, botam lá o selo verde, botam lá as árvorezinhas nas embalagens, achando que aquilo é sustentável e não tem nada de sustentável. É verdade, é verdade. Eu sou arquiteto, né? O pessoal fala, casa sustentável. Gente, pra mim não existe casa sustentável. Se no momento que você tá ocupando um lugar que recebia água de chuva, que era lá um terreno, você tá construindo, cimentando e asfalto, ela não é sustentável. Ela pode ser um pouquinho melhor do que outras. Entendi. Né? Mas você não tem como dizer que aquilo é completamente sustentável, Entendi, né? é verdade. Conciliar esse tripé não é nada fácil. Não. Quer dizer, às vezes não é nem possível. Sim. Às vezes é incompatível, a verdade toda é essa. Sim. Enfim, mas quais as políticas você considera fundamentais para tornar as cidades mais verdes? Vamos substituir a palavra sustentável. Não, eu acho que o plano diretor é a pauta mais importante que a gente precisa resolver isso em Aracaju, né? É uma política pública que precisa acontecer, um projeto de lei que precisa vir do executivo e o gestor precisa puxar a rédea e mostrar a importância disso, né? João Pessoa é um exemplo de uma cidade que chegou agora com um plano diretor exemplo, e você está vendo de como está se desenvolvendo a cidade. Pelo contrário, o pessoal achava que você tem um plano diretor restritivo, que tinha a questão do escalonamento dos prédios, ou seja, você tem na costa, né, prédios mais baixos, e daí você vai aumentando para você não ter paredões, para não acontecer o que aconteceu em Balneário Camboriú, que à tarde não tem sol mais na praia, o pessoal tem que achar umas frestinhas entre um prédio e outro para pegar sol na praia. A gente corre esse risco em Aracaju, se deixar do jeito que tá. Construindo um monte de prédio, daqui a pouco a gente pode não ter sol na praia. Né? Então, o plano diretor passa por isso, mas é isso, precisa de uma gestão que chame, que puxe a rédea, né, e diga de fato a importância disso e que isso é o futuro da nossa cidade. Se a gente não enxergar isso como política pública, né, de preservação ambiental, de manter, como eu falei, nossos mangues, nossas dunas, nossa restinga, nossos parques naturais, a gente tem, né, o Tramandaí, ali nos Jardins. Não, ali é um pseudo-parque. Não é? E como é que a gente deixa aquilo, né, no centro da cidade, um monte de esgoto daqueles prédios sendo lançados ali no mangue.
aquilo poderia ser, imagina, o nosso manguezal preservado, com nossos caranguejos ali, a diversidade que a gente tem, né, nossos crustáceos, as crianças pudessem ir lá visitar, né, conhecer um pouco mais sobre o nosso mangue. Não, a gente está deixando aquilo se acabar. Parque da Cimenteira faz um projeto e está cimentando a cimenteira. Não faz sentido, é um parque, gente. A gente não precisa de praia, estão criando praças dentro de um parque. E qual é o conceito de parque? Né? Não é para as pessoas terem arborização, saírem um pouco desse caos urbano e ir atrás. Não. Aí se faz projeto asfaltando, cimentando, então não faz sentido. Nosso parque da cidade também, lá na Zona Norte. Né? Um monte, você vai olhar no mapa, um monte de construção ao redor, um monte de prédio. Né? Não tem esse cuidado, sabe? De áreas que seriam importantes para a nossa cidade, para as emergências climáticas, caso aconteça alguma coisa. Mas não, a gente, nessas áreas sensíveis, a gente está respeitando. E até mesmo a fiscalização com relação às estações de tratamento. Será que esses esgotos estão sendo realmente tratados como deveriam, né? Uhum. Porque assim, a gente, é o que eu estava conversando hoje. Se emite licença, se operacionaliza, né, ou entra em operação, mas a fiscalização para saber se de fato está ocorrendo a operação como deveria. Exatamente. Porque realmente esses esgotos estão sendo tratados como deveria? É claro que não estão, né? Agora, Breno, com relação à população, né? Qual a importância, como a população deveria ou pode atuar de uma forma mais expressiva com relação a essas questões que a gente está trazendo aqui, né? Sim. A gente está trazendo sob o ponto de vista de figura pública, de gestão pública, de técnico, mas e a população em si, né? Sim. Como ela pode contribuir? Acho que cada um precisa fazer a sua parte, né? Isso todo mundo pode plantar uma árvore, todo mundo pode, né, separar seu lixo. Acho que essas atitudes começam dentro de casa, né? A gente tem que parar com isso também de achar que nossa casa, a gente tem que cimentar a casa toda, né? Porque não dá para ter árvore. Então a gente tinha essa concepção um tempo atrás, né? Você tem qualquer área, você cimenta porque é mais fácil sua manutenção. E quando chove, essa água precisa ir para algum lugar. As pessoas precisam entender que a água não vai bater e vai subir, né? A gente precisa de um local para absorver essa água da chuva. E a gente não tem isso nas residências. Então essa água vai toda para o sistema de drenagem, que acaba colapsando. Então as pessoas podem fazer isso, as pessoas podem separar seu lixo, as pessoas podem fazer com que isso seja destinado para uma cooperativa. Isso a gente sempre fala, o Brasil perde bilhões de reais por não reciclar, né? E a gente, em vez de mandar isso para as cooperativas, a gente está pagando para enterrar. Né? Isso. Porque os aterros sanitários é isso, né? A gente paga, a prefeitura paga por quilo. De todo... E é uma fortuna. E é uma fortuna. Paga por quilo de lixo que vai para o aterro sanitário, que isso poderia estar gerando emprego e renda para um monte de gente. Imagina o dinheiro que a gente não está perdendo, né? A qualificação profissional que a gente está deixando de fazer com essas pessoas. Botar as cooperativas para girarem, incentivar isso, incentivar o mercado da reciclagem, que é um mercado milionário e que dá para a gente ganhar dinheiro com isso. É olhar o meio ambiente de outra forma. Aí dá para andar desenvolvimento aliado com sustentabilidade. É isso que eu acredito. Aí a gente tem as cooperativas concentradas em um local na zona sul, né? Santa Maria, ali gira as 3 cooperativas que a gente tem. Zona Norte a gente não tem nenhuma cooperativa. Então, a gente recicla apenas 3, 4% do nosso material. Imagina quanto dinheiro a gente não está perdendo. Marcela falou semana retrasada a respeito disso. Quanto dinheiro a gente não perde por conta disso. Então, é triste. E as pessoas precisam entender que ela faz parte disso. A gente faz parte da nossa cidade. Não achar que o lixo você botou na porta de casa e dali desapareceu. Não, aquele lixo dali vai para um aterro sanitário que vai gerar um problema no futuro, porque aquele aterro vai saturar e eles vão deixar aquilo ali e vai procurar um outro lugar para aterrar mais um monte de lixo. Né? Imagina isso depois de muito tempo, em vários pontos da cidade. A gente tem problemas em Aracaju até hoje por conta dos lixões. Né? Tem lixão na Soledade que o pessoal acende isqueiro quando era lixão antigamente, né? Hoje tem casas morando e que tem gás lá, que aquilo pode uma bomba relógio a qualquer momento. Então a gente precisa olhar isso, sabe? A nossa responsabilidade também. E isso desde jogar um papel na rua, né? Porque o papel também vai pro bueiro, entope o bueiro, quando chove, inunda tudo e as pessoas acham que o problema é da chuva ou é da gestão que não limpou. Não, eu sempre digo, cidade inteligente não é aquela que mais limpa, né? É aquela que menos suja. Então a gente precisa
olhar para isso também. É verdade. E quando você fala assim dos aterros, dos lixões, a gente precisa entender que os PRADs, né, os planos de recuperação de área degradada, eles não são suficientes. Eu acho que a responsabilização pelo dano interino também é importante, porque é preciso também sentir no bolso as consequências, né, desses atos infundados e que trazem mal ao meio ambiente, porque essas pessoas estão acostumadas a devastar e não sentir no bolso. Exatamente. Entendeu? E precisa sentir no bolso. Sim. Um exemplo que a gente sempre fala é dos condomínios. A gente tem condomínios gigantescos em Aracaju e que são lidados como pequenos geradores. E é um monte, né? Às vezes você passa naqueles condomínios clubes que tem não sei quantas torres, não sei quantas mil pessoas morando, né? Que são verdadeiras cidades. Isso. E aquele monte de lixo ali e não tem, vai tudo pro aterro sanitário, sabe? É isso, a nossa responsabilidade vai muito além de você jogar seu lixo no local certo. Interessante que tem condomínio, e aí eu vou falar do meu. Meu condomínio não tem a coleta selecionada, não tem essa coleta seletiva. Nem na parte de lazer você observa aqueles coletores, simples coletores, eles separam, né? Metal, papel, vidro, não tem aqueles coletores. E nem precisa, eu sempre digo, é muito mais fácil do que a gente pensa. A gente não precisa separar todos esses materiais, se a gente separar em dois. O que é orgânico do que é reciclável, isso já resolve o problema das cooperativas. Porque o que é reciclável, você vai mandar para a cooperativa, ele vai fazer a triagem lá. Ele vai separar o que é metal, o que é vidro, o que é papel, o que é que vai gerar dinheiro para eles. O que não, ele vai... Perfeito, viu? Não precisa mais das 3 caixinhas. Só e o que é orgânico, você bota lá no lixo que vai. Se você não pode fazer seu sistema de compostagem, que também, imagina, a gente consegue reaproveitar tudo. A gente consegue pegar o reciclável, mandar para as cooperativas. O que é orgânico, a gente conseguiria compostar e transformar em adubo, transformar em renda também. É possível. Né? Tem muita cidade ganhando dinheiro com isso. E não, a gente tá mandando tudo junto, tudo misturado para o aterro sanitário para virar um problema lá no futuro. Verdade. Agora tem essa. De que forma a justiça social e o direito à cidade se conectam com o urbanismo sustentável? Ah, muito boa. Isso de direito à cidade é uma coisa que a gente vê desde o surgimento de Aracaju. Sempre digo, Aracaju surgiu, né, uma área completamente alagada, lá de 1855, que veio com os quadrados de pirro, e sempre na gentrificação. Que é a gentrificação? Você expulsar a população ali existente para as periferias da cidade. Então, você está sempre jogando, né, a população para as áreas mais distantes, a população carente. E é o que aconteceu com Aracaju e continua acontecendo. Com o desenvolvimento da zona de expansão, está acontecendo a mesma coisa. A população não consegue acompanhar o ritmo, acaba saindo dali e se mudando para outro local, gerando problema em outros locais. Né? Isso aconteceu com a Fundação de Aracaju e continua acontecendo. E essas pessoas não têm o mesmo direito que eu tenho, que você tem. Né? A população não tem direito a lazer, porque não tem área de lazer próximo às suas residências. Não tem direito à mobilidade urbana, porque transporte público não é público. Transporte público se paga caro por uma qualidade ruim. Então a gente precisa olhar a cidade desse jeito. Para mim, transporte público era público mesmo, tem que ser gratuito. Assim como uma política pública, como a gente tem saúde, tem educação, as pessoas deveriam ter o direito de ir e vir, né, para ter o mesmo direito à cidade que eu tenho e que você tem. Perfeito. Mas infelizmente não se tem. E o urbanismo tem tudo a ver com isso. A gente precisa proporcionar, né, de forma igual para todo mundo o direito à cidade, o direito aos espaços de lazer, o direito a você ir à praia no final de semana. A gente pode ir, mas tem gente que não tem o dinheiro do transporte. Eu coloquei um exemplo, a gente colocou emenda para que no dia do Enem os estudantes pudessem ter transporte gratuito para ir fazer a prova do Enem. E uma coisa que nunca me passou pela cabeça. Eu fui conversar com os estudantes da escola pública e muitos me disseram: Breno, a gente não deixa de fazer a prova porque a gente não tem o dinheiro da meia passagem para fazer a prova do Enem. E é uma coisa, pô, né? A pessoa... Mas hoje tem, a gente conseguiu colocar a emenda, mas assim, a gente tem um recurso baixo para fazer essas ações. Mas imagina a quantidade de coisa que as pessoas deixam de fazer por não ter o dinheiro da passagem. Né? A quantidade de... A gente fez até um post no Instagram esses dias perguntando o que foi que você já deixou de fazer por não ter o dinheiro da passagem. A quantidade de coisa. Deixei de ir para entrevista de emprego, deixei de ir para uma consulta, deixei de fazer tanta coisa porque não tinham R$ 4,50 do dinheiro da passagem. E é uma coisa que a gente não imagina o impacto disso na cidade como um todo. Né? Acha que é prejuízo, esse dinheiro precisa sair de algum lugar? Precisa. Né? Mas é isso, eu tenho esse olhar, né, de achar que a gente precisa distribuir melhor os recursos para que cheguem a todas as pessoas.
Mas veja, Breno, você quer deixar alguma mensagem para todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo? Você teve uma contribuição assim fantástica, né? Um nível de amadurecimento, de trabalho, de conexão com a cidade, evoluiu muito. Você hoje é uma pessoa extremamente preparada e as urnas disseram isso, né? Essa mudança que a gente precisa, eu acho que você reflete muito essa mudança, porque além de ser novo, há um compromisso efetivo e técnico. A gente não pode falar sem esquecer da técnica, porque a mudança precisa de técnica, né? O nosso querer é importante, mas sem técnica a gente não avança muito. Então, você quer deixar uma mensagem, né? E eu falo mensagem não só para a população de Aracaju, porque o nosso alcance é a nível nacional. Uma mensagem de tudo aquilo que você vivencia, né? Enquanto arquiteto, enquanto urbanista, enquanto vereador de uma capital. É muito legal, assim, aproveitar as oportunidades para a gente levar essa mensagem de que é possível fazer política diferente, é possível olhar para as pessoas, é possível ouvir, é possível trazer um desenvolvimento ordenado para a nossa cidade. Existem exemplos acontecendo. A gente não precisa fazer mais do mesmo, a gente pode fazer diferente, sabe? Graças a Deus eu não precisava da política, eu era arquiteto, urbanista, tinha meu emprego, meu escritório funcionando, mas é através da política que eu acho que a gente pode promover as mudanças. E a gente precisa de mais pessoas boas na política. A gente precisa se envolver na política cada vez mais. Muitas vezes as pessoas têm aversão à política, né? Eu não gosto de política, não quero saber de política. Mas se a gente não se envolve, as decisões vão ser sempre tomadas pelos errados e as coisas vão continuar do jeito que estão. Eu digo, eu sou um vereador lá de 26 vereadores. Então, a gente precisa cobrar dos vereadores, saber em quem você votou para vereador, saber em quem você votou para deputado estadual, deputado federal. A gente está vendo o nosso pior congresso da história, aprovando atrocidades, né? E o pessoal fica na briga de Bolsonaro e Lula. Gente, não é. A gente precisa pensar no nosso congresso, saber em quem você votou para deputado federal. Eles são muito mais importantes, né? A bancada da gente. Então, a gente precisa fazer política de forma diferente. Então, queria passar essa mensagem, né? Pensem direitinho, venha fazer parte da política, que dá para fazer diferente. Muito obrigada. Mais uma vez encantada, né? Breno eu acompanho há muitos e muitos anos, acho que há mais ou menos 8 anos, e percebo quanto ele tem mostrado para que veio. Acho que a palavra certa é essa, tem mostrado para que veio. Parabéns, e desejo mais e mais sucesso, ok? Obrigado, Alberta. Vida longa ao podcast. Obrigada. Tomara. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam e aguardamos vocês no próximo podcast. Será tão bom quanto esse.